das maiores dificuldades para a maioria das pessoas talvez seja dizer não. Seja em casa, com os amigos, no trabalho. E no trabalho, então, é um desafio enorme, né? Impor limites com esta palavrinha é cuidar da saúde mental, da saúde emocional. E hoje a gente traz esse tema com a ajuda da Maria Luísa Borges, que é psicanalista, que está aqui comigo. Querida, muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço. E para falar de algo, porque quando a gente diz não, dói em nós, né? E o não, ele permeia várias áreas da nossa vida, não é? Sim. Várias situações, várias né? situações que a gente precisa aprender a dizer não, né? E por que dói, né, Mônica? Por que dói? Por que será que dói dizer não? Porque tem relação com uma limitação. Limitação nossa, limitação do outro, limitação do tempo, não é verdade? É. Então, a gente não pode dizer sim a tudo. Muitas vezes o sim a tudo é não a gente mesmo, né? Ou o contrário, o não, às vezes, é sim a nós mesmos. Quando você limita alguma situação, por exemplo, em relação ao trabalho, a demanda de trabalho cada vez mais solicita de nós produção, funcionamento, produção. Nem sempre nosso tamanho, eu gosto de usar esse termo, qual é o seu tamanho? O nosso tamanho não nos permite dizer sim a tudo. Ou pela nossa dificuldade, competência, ou pela nossa condição de tempo, né? Ou porque aquilo que está nos demandando pode fugir à nossa situação ética. Então, o não, o dizer não é dizer sim à sua questão ética. E não é questão de egoísmo, né? Porque muita gente acha que é egoísmo dizer não. Há circunstâncias que sim, há circunstâncias que não, né? A limitação é algo que nos ajuda a nos situar, né? Não existe uma relação sem limites. Quando a gente tem uma continência ilimitada, isso não é continência. Isso gera violência, isso gera abuso por parte do outro, né? Então, muitas vezes, o não é representado para o outro como egoísmo. Às vezes, é um sinal de limitação, de autoconsciência. Eu conversei com algumas pessoas perguntando sobre como é que seria isso. Você tem dificuldade de dizer não? E algumas pessoas me disseram, não, eu não tenho dificuldade, para mim é muito simples dizer não. E outras disseram, sim, para mim é muito difícil, porque eu estou sempre disponível para ajudar o outro. Então, a generosidade excessiva, em psicanálise, a gente tem um psicanalista que usa o termo generosidade compulsiva, que é a necessidade da gente agradar a todo mundo. Então, o agradar a todo mundo excessivamente, dizer sim excessivamente, pode gerar um não para si mesmo. Sobrecarrega a pessoa, leva ao abuso do outro, né? De te solicitar demasiadamente. Né? E quanto mais sim eu digo querendo dizer não, mais triste eu vou ficando, mais adoecido vou ficando? Sim, às vezes a generosidade compulsiva tem relação com culpa. Por que é difícil às vezes dizer não? Por um sentimento de culpa, quer dizer, eu não posso desagradar o outro. Eu tenho que corresponder sempre às expectativas, que é algo muito difícil para todos nós, né? A gente vive numa cultura de performance, de sucesso. Então, às vezes, você é cobrado a dizer sim sempre. Porque o dizer não pode parecer incompetência, pode parecer descaso, arrogância. E, às vezes, o não é um sim para si mesmo. É um limite, uma consideração e um respeito para si mesmo, para a sua equipe de trabalho, quando você diz, olha, não, isso não me é capaz, ou eu não tenho tempo suficiente para fazer isso. Você colabora com a sua equipe para não se sobrecarregar ou exercer um trabalho de forma inadequada. Então, às vezes, o sim o não é extremamente saudável, é um sim para si mesmo. E aí, quando esse não, essa dificuldade de dizer não, essa necessidade que vem por trás dessa dificuldade de dizer não, que é agradar as pessoas, isso tem a ver lá com a nossa infância? Provavelmente tem. Tem ligação? Tem ligação, às vezes, com o que nós somos informados ou com o excesso de repressão. Se foi uma família extremamente repressora, onde a criança não tinha voz, né? Ela foi educada a só obedecer, ela não podia questionar, né? Ou criar uma expectativa que a criança tinha que agradar o desejo dos pais. A gente costuma trabalhar em psicanálise que às vezes criança sintoma dos pais, que a criança desenvolve alguns sintomas por tentar corresponder
a expectativa narcísica dos pais. A criança inteligente, o menino bonzinho, né? A filha perfeita, predileta. E a que custo? Ao custo de se despersonalizar, deixar de ser si mesmo. É tão lesivo. Exatamente, eu gostei dessa expressão. Vou fazer uma pausa nas minhas perguntas, Maria Luísa. Você, né, aqui já é nossa querida parceira do Você, sabe como as pessoas gostam de participar. E esse foi um tema muito solicitado, né? Tem mais ou menos uns 15 dias que a turma está me pedindo. E a Patrícia quer saber dos prejuízos para o nosso emocional quando a gente não consegue impor limites. Então, um dos prejuízos é a sobrecarga. A sobrecarga, pessoas muito excessivamente generosas que cuidam às vezes dos idosos, das famílias dos idosos se sobrecarrega, dos doentes da família, dos cuidados com o filho, dos cuidados com a casa. Isso é muito comum nas mulheres, nós mulheres nos sobrecarregarmos com as funções domésticas. E o que tem de lesivo nisso? O desgaste, os burnouts no trabalho, né? Burnout no trabalho tem relação com uma dificuldade de colocar limites a si mesmo, né? Uma autoexigência de performance. Então é lesivo, pode exercer violência do outro, permitir violência do outro. A violência de todas as formas, física, psicológica. Física, psicológica, de demanda. Né? Porque a sobrecarga é assim, numa casa, por exemplo, nós mulheres, onde ninguém colabora e a mulher se sobrecarrega em fazer tudo, daí a pouco ela não sabe falar não. Então ela tem a sensação de poder, porque ela que controla tudo também, esse é um outro lado do não dizer não, né? É de ficar a fantasia de que você vai ter o controle sobre tudo. Então, se você assumir todas as funções, vai ficar exatamente como você imagina. Mas a sobrecarga é muito violenta. E também é uma violência contra o outro, porque incapacita as outras pessoas de pensarem, de assumirem seus lugares, de refletirem sobre a sua violência, né? Então, tem questões lesivas nisso. Tem mais uma pergunta aqui, a Elânia. Um não que você sabe que pode causar problemas iminentes, como reagir? Tipo no trabalho. Você vai dizer um não, aquilo vai trazer um tipo de conflito, vai trazer consequências. E aí, o que fazer? Complexo essa pergunta, né? Porque não temos receita para o que fazer, mas assumir as consequências das nossas escolhas, né? A palavra escolha, ela é bonita, né? Porque dentro dela tem o colher. Quando você escolhe, você colhe alguma coisa, alguma experiência que pode ser positiva ou pode ser lesiva, né? Então, por isso que às vezes é tão difícil responder, ter uma resposta. Então, eu aceito essa proposta de trabalho, eu não aceito. E aí, eu volto à pergunta, pensar sobre o seu real tamanho. Quais as suas condições de exercer ou de assumir com responsabilidade aquela escolha? Vão ter consequências? Não, frustrar. Uma das consequências é frustrar a expectativa do outro, do chefe, do patrão, do esposo, né? E frustrar a nossa idealização de ser perfeito, de conseguir tudo, né? Olha só, Marilda, Mônica, eu tenho muita dificuldade, fico até doente e pode adoecer mesmo, né? De não dizer não. Por insegurança, por autocobrança, né? Por sufocamento, né? De ter que corresponder ao que o outro está esperando. A gente não tem que esperar nada do outro, tem. Porque se é uma expectativa acima daquilo que de repente eu sou capaz, como você disse. Sim. Né? É que a gente sempre espera, né, Mônica? Sim. Então é como trabalhar, não criar tantas expectativas, mas ir observando as relações. Comigo mesma, com o outro, com as pessoas, com aquilo que eu espero de mim, porque muitas vezes a gente cria uma idealização a respeito da gente mesmo. Que eu deveria exercer tais funções, que eu deveria ser, não é? Então, começa a olhar se o seu sim é sim para si mesmo e sim para as boas relações e se o seu não é sim para si mesmo. Muitas vezes o não da gente é um sim para a nossa ética, para o nosso tempo, para o nosso tamanho. Né? Sim. E quando a gente diz não, podemos fortalecer nossa confiança, nossa autoestima e a nossa liberdade. Sem dúvida. A nossa estima, isso faz muito bem, não é? Sim. Eu não vou dizer o não gritado, mas aquele não que eu trago de forma coerente, suave e para mim mesma, isso é, como diz muita gente aqui, libertador. Libertador. E, Mônica, às vezes o não precisa ser gritado.
Sério? O não nas situações de violência. De violência, né? Exatamente. Ele precisa ser gritado. É um grito de socorro, né? Inclusive, houve um projeto de lei em 2023 que não é não, que era para ser colocado nos ambientes de shows, né, com relação à violência contra as mulheres, né? No carnaval, isso foi bastante nomeado e trabalhado, quando não é não. Porque existe, por exemplo, na violência contra as mulheres e contra as crianças, a ideia de que o outro provoca a excitação, né? O outro é que me provocou, e há uma negação do não das mulheres. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, no próximo intervalo, para a gente lançar essa semente, para que você possa refletir. E a gente volta com a Maria Luísa Borges, que é psicanalista, trabalhando com a gente hoje essa questão da dificuldade do não, como é que a gente pode aprender a dizer não, e vou trazer também as suas dúvidas. Isso que ela trouxe agora é um grito também, né? Sim, de alerta. Essa negação do não da mulher. Eu vou para o intervalo, já estou de volta com você. Né, que a oportunidade traz, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, tá bom? A dificuldade de dizer não em tantas situações da vida. E aí eu estou com a Maria Luísa Borges, que é psicanalista, para a gente falar sobre quais são essas situações. A gente foi para o intervalo falando dessa negação do não da mulher em pleno século XXI. Por quê? Difícil responder, né, Mônica? Que a gente se pergunta que há uma negação dos homens em particular, né, desse machismo estrutural, de perceber o limite deles, né? O corpo da mulher não é meu corpo, minhas regras, né? Então, respeitar o corpo da mulher, o direito da mulher de decidir, dizer não, e é colocado na mulher e na criança muitas vezes, porque a violência não acontece só com mulheres, o índice de violência, inclusive na nossa cidade, de violência infantil tem aumentado gradativamente, isso a gente precisa tomar cuidado, que é a sensação da opressão, do poder do outro, né, sobre a outra pessoa que está sendo violentada. Quer dizer, então, respeitar o limite do outro. O corpo é do outro, não é seu, né? E a sexualidade é algo que nos movimenta, mas a excitação sexual é algo que você precisa cuidar. O seu desejo. Então, não é porque eu desejo e eu projeto no outro o meu desejo e eu tenho que realizar a qualquer custo. Não é assim. Né? Nem com crianças, nem com adolescentes e nem com mulheres. Né? Eu gostei da sua expressão do beliscão. Porque remete à educação, né? Há uns anos atrás, o beliscão tinha um sentido educativo de chamar a atenção, tanto que você falou, um beliscão carinhoso, né? Não é nada de violência física, né? E que muito é proibido reprimir ou é proibido proibir, foi tirando essa noção do não, né? Então, nós vivemos numa época que é proibido proibir, né? O não tem uma função limitadora, protetiva, é uma função protetiva, é até aí, né? E até para nós mesmos, os nossos desejos, né? Nós temos inúmeros desejos, né? São Paulo tem lá na Carta de São Paulo falando, tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa frase é uma máxima. Não é? Quer dizer, hoje a gente vive uma cultura de que eu tudo posso. E não é bem assim. E não é bem assim, né? Aquela questão do trânsito, né? Que apareceu do aqui carro, hoje, que teve que colar os adesivos para poder... Não é? Então, nem tudo me convém e nem tudo convém ao outro. Quando você está falando disso, né? Eu falei ali agora há pouco, inclusive com a sua orientação, o não às compulsões que a gente tem. Sim. O não para, de repente, olha, estou exagerando no doce, o não para aquela compra desnecessária, não é isso? Sim, o não para bebida. Para bebida. Então, nós vivemos um excesso de bebida, né? Então, por que não pode ter um limite, você beber até um certo ponto? Por que tem essa coisa do ilimitado? As festas que não terminam nunca, a bebida que fica até o momento que a pessoa está completamente embriagada, sem noção, né? O consumo que a gente precisa se perguntar, né? Você pediu, como é que a gente faria dica para o não? Aquilo que eu vou consumir, eu necessito realmente daquilo ou é um desejo? Se é um desejo, eu posso cuidar, porque eu nem sempre posso adquirir aquele produto, eu não tenho reais condições de adquirir.
Mas o mundo capitalista faz isso. Não, você divide muitas vezes, né? Então, não é isso? É. E aí favorece essa coisa do consumir, do consumir, do consumir. E a nossa ter pulsão, ter vida, pulsão é vida, ter pulsão é necessário. O problema são os excessos. A compulsão é a dificuldade de você limitar o seu desejo, cuidar do seu desejo. Então, nem é reprimir totalmente o que você não possa desejar, porque a ideia nossa é assim, então, vou parar de desejar completamente. Não, nós nunca vamos parar de desejar, nós vamos administrar com responsabilidade o nosso desejo. O adolescente tem dificuldade de falar não. Tem, né? Profunda dificuldade, porque ele está no enfervescer dos seus desejos. Aí né? ele vai. Ele vai. Ele não para para pensar. Ele quer viver, ele não para para pensar. É. E o limite é para ajudá-lo. Olha, aqui não te cabe. Até 18 anos. Porque ali não cabe, você não está preparado para viver certas experiências. E é doído receber um não, mas é protetivo. Deixa eu trazer a Lourdes de Uberaba, está sempre participando também, porque quando a gente diz não, e a gente vai aprendendo esse caminho, vem um sentimento de culpa. Ela queria saber o que ela faz. Ela falou, não quero, não posso, não me cabe. Como é que ela faz para não se sentir culpada? Lourdes, carregar esse sentimento. Lourdes, é difícil a gente não se sentir culpado, né? Mas é a gente se acolher, ser responsável pela nossa decisão. Então, por que gerou essa culpa? Você está se cobrando exageradamente corresponder o que esperam de você? O não vai frustrar alguém? Geralmente o não frustra as pessoas. Frustra demais. Mas a frustração serve para a gente desenvolver recursos, aprender, ser criativo, ter noção do nosso limite. Então, vai doer sim, Lourdes, mas é a gente aprender a se acolher e respeitar a nossa condição. Né? É isso. Lourdes, vai no caminho aí. Tem história de uma amiga que ela pediu até para não se identificar, claro, e ela colocou assim, por favor, me ajudem. Ela tinha um marido, viveram durante 5 anos, aí depois começaram a brigar bastante, não combinavam, terminaram. Há mais ou menos 6 meses, ele voltou e pediu para, vamos tentar novamente. Só que ela disse, eu não gosto dele, a família dele não gosta de mim. Mas ela voltou e está se sentindo muito culpada porque está com essa dificuldade, entendeu? De falar, olha, não, já cumprimos aqui, não quero mais. E ela não quer ficar com ele. E ela está pedindo ajuda, Maria Luísa. O que a gente poderia dizer para essa amiga? Olha, busque uma ajuda profissional, que eu acho que é importante. O que nós vamos fazer é, às vezes, te dar algumas pistas, mas busque uma ajuda profissional de forma que você possa se abrir, né? E comentar as questões mais profundas ligadas a essa dificuldade. Então, será que o acolher a pessoa é tentar novamente? A gente vive uma ideia de que nós temos que nos amar sempre. Sim, nós temos que nos amar sempre, mas a que custo? Né? Ao custo de lesar a sua vida? Ao custo de lesar a vida do outro? Não. Então, se a relação está fértil, está te nutrindo, está nutrindo outra pessoa, vale a pena continuar. Se não, é algo que precisa limitar. Será que o fato de dizer não está te dando medo, né, dessa pessoa forçar a presença, causar alguma violência a você? Peça ajuda. Também acho, concordo com você. Deixa eu trazer aqui rapidamente para a gente fechar esse segundo bloco dessa conversa muito boa. A Carla queria ensinar as crianças a desenvolver essa habilidade desde cedo. O que fazer? Eu achei isso interessantíssimo. Boa Carla? Pergunta, Carla. Então, começar a ajudar a criança a processar e a pensar se o convite que foi feito para ela é do tamanho dela. Então, você consegue brincar com aquilo? Ou tá te incomodando aquele tipo de brincadeira? Você poder dizer não. Não quero brincar, essa brincadeira está me machucando. Ou eu não tenho tamanho para fazer tal brincadeira. Porque tem isso, o desafio das crianças, né? Que para ser aceito, para ser amado, para ser acolhido pelo grupo, de modo especial os adolescentes, para ser acolhido pelo grupo, eles são desafiados a certas brincadeiras, a certas atitudes, a abordar alguma menina, a correr situação de risco. Então, comece a dizer para seu filho, se isso te machuca e não te faz bem, ou você não tem condições de fazer, precisa falar não. É proteção, como você disse. É proteção.
E a autoconfiança da criança, que ela não vai agradar todo mundo. Nós não vamos agradar todo mundo. O preço de agradar todo mundo é muito alto. A gente acaba desagradando e desrespeitando a gente mesmo. Olha, quem disse isso? Também uma amiga que preferiu não falar. Mas ela falou, Mônica, hoje eu sou uma mulher doente. Não trabalho mais. Sempre falei sim no meu trabalho, mesmo querendo falar não. Sempre falei sim para minha família. Hoje estou pagando um preço muito alto. Então, são depoimentos que estão chegando aqui para a gente, né, Maria Luísa? Sim. E que nos fazem pensar justamente nessa urgência, nessa necessidade, nesse autocuidado de dizermos não. Né? Não é fácil, mas a gente consegue. Isso. Deixa eu fazer uma pausa aqui com a Maria Luísa. Você gosta de verde, de jardim, de parque, do programa? Obrigada a você que me mandou um abraço lá de Conceição das Alagoas. Obrigada, um beijo grande aí para a cidade. A Eliana também, que olha, está com dificuldade e para dizer não, né? Mas disse que está aprendendo muito aqui com a Maria Luísa Borges, que é psicanalista. Muito obrigada. Tá? E preciso mandar um beijo também para a Maria. A Maria está lá em Tuiutaba, ela é irmã da Marluce. Um beijo para vocês duas, tá bom? E para todos que estão acompanhando de outras cidades. Como eu disse, apresento novamente a psicanalista Maria Luísa Borges. E a gente está falando hoje sobre a dificuldade de dizer não. Como aprender a dizer não sem magoar, sem arrogância, né? E com o direito que a gente tem de trazer o não. Quero trazer algumas dúvidas e muitas que estão conversando comigo aqui hoje. Olha só, eu separei uma pergunta aqui. Quais são os sinais mais comuns, aqueles de alerta, de que a gente está dizendo sim para tudo e se prejudicando? Porque às vezes a pessoa não consegue perceber, né? Um dos primeiros sinais é a sobrecarga ou a irritabilidade da pessoa, porque ela começa a ter um estado de irritação da sobrecarga, né? Então, um dos primeiros sinais é isso, o cansaço, a irritabilidade e a sobrecarga, né? Porque ela acaba se responsabilizando por tudo, não dividir tarefas, né? E aí ficar atenta se isso, a pessoa, não necessariamente a mulher, se há uma necessidade de controle por trás disso, né? Do dizer sim a tudo, né? Porque o fazer tudo pode dar a ideia de que tudo está sob o seu controle. Então, ficar atento aos excessos. Os excessos aparecem muitas vezes no cansaço, na irritabilidade, na dificuldade de dividir funções em casa, no grupo, no trabalho. E essa questão do trabalho, às vezes a pessoa tem até medo de dizer não, com medo de perder o emprego, com medo de sofrer represália, não é, Maria Luísa? Sim, de surgir a dificuldade, né? De surgir a fragilidade. Nós temos fragilidades e admitir as nossas fragilidades são formas da gente pedir ajuda, da gente desenvolver recurso, da gente ter colaborações, né? Aí vi uma pergunta da Janaína que eu achei muito interessante. As mulheres costumam sentir mais dificuldade em dizer não? Isso é normal? É verdade, Janaína. Nós mulheres somos criadas e educadas numa cultura que nós somos passivas. Há um mito que a gente é mais resiliente à dor. Tem o mito da mulher sacrificial, que é aquela que faz tudo, né? Que resolve tudo. Então, acaba sendo mais difícil porque a gente vem de gerações vivendo essa ideia que nós somos mais tolerantes à dor. Existe até na medicina que evitava-se dar remédio para algumas mulheres, para as parturientes, porque as mulheres tinham mais resiliência à dor. Então, a gente precisa ficar atento que o que a cultura foi implantando. Né? Claro que a partir do momento que nós ficamos mais sensíveis à emoção, à comunicação, talvez nós fiquemos com essa função. Né? Mas eu acho que isso precisa ser balanceado. A Andréia está participando com a gente. Oi, Andréia, obrigada, viu, pela pergunta que você trouxe. Na verdade, ela trouxe uma reflexão, Maria Luísa. Ela falou, olha, muito se fala em dizer não, porém existem pessoas que se sentem desconfortáveis em dizer. Agora, o não para algumas pessoas gera nelas frustração e até inimizade, porque algumas pessoas podem se afastar. Sim. Isso é fato, essa reflexão que ela trouxe, não é? É verdade, porque se o custo de uma amizade é você se sujeitar a tudo, essa amizade está pesada. Está pesada. Se o custo de um relacionamento amoroso é você se sujeitar a tudo, porque a palavra tudo é que é complexa. A gente abre mão de algumas coisas, mas de tudo
né? Exageradamente, então, a aceitação exagerada, a continência exagerada não é continência, né? É idealização, causa idealização. A ideia de que você pode tudo, que você consegue tudo, que você supera tudo. Isso é uma idealização. E gera no outro a violência, o abuso, né? Então, o excesso de trabalho que alguém causa, né, para o outro. Tem duas situações aqui que envolvem relacionamento. Então, tem uma, lembra que eu comentei com você no intervalo? Que ela falou o seguinte, que vive um relacionamento e que este homem sempre pede dinheiro a ela. Sempre pede dinheiro. E quando ela fala não, ele fica bravo. E aí tem uma outra mulher aqui, também que não se identificou, que está sofrendo. Por quê? Porque ela mora com um homem, divide ali a casa, só que de uns 5 anos para cá ele não trabalha e ela colocou, olha, Mônica, eu que dou conta de todas as despesas, quero viver sozinha, mas não sei como dar o basta, dar o limite, ou seja, não, eu não quero mais essa situação. Então, tá vendo? Envolve o relacionamento e esse medo embutido, não é, Maria Luísa? O que a gente pode dizer para elas? O medo embutido e também a ideia de que o outro que está solicitando demasiadamente é incapaz, não tem recurso, né? No caso do desemprego, no caso da solicitação, né, de ser cuidado, existe um infantilismo, né, por parte do outro. A pessoa vai ficando infantilizada, porque ela não vai procurar um trabalho, ou ela não vai trabalhar fora de casa, mas ela faz as tarefas da casa, que isso tem acontecido, né? Muitos homens que não estão conseguindo seus empregos estão trabalhando em casa, cuidando dos filhos, das crianças, da alimentação, enquanto as mulheres estão trabalhando, né, fora, no mercado de trabalho. Então, a gente precisa observar se a mulher acaba infantilizando o parceiro quando ela não diz não. Agora, ouvintes que estão nessa dificuldade maior, peçam ajuda, porque às vezes vai ficando crônicas essas situações. Então, sozinha é muito difícil sair dessas situações crônicas, né? Porque existe uma parte, talvez, sua que não quer desagradar ou que tem medo de deixar o outro desamparado. Então, a ajuda psicológica pode colaborar com você no sentido de você se fortalecer e, às vezes, fortalecer o seu parceiro. O outro, né? Para que ele não fique infantilizado, que ele também se posicione, que ele vai buscar o emprego, uma forma de desenvolvimento emocional. Então, não fique só. Busque centros de ajuda, busque ajuda psicológica, pessoal, para você não ficar só nessa situação. Ajuda familiar. E eu vou trazer um exemplo para vocês de uma amiga nossa. Eu vou proteger seu nome, tá, minha flor? Mas ela contou que está fazendo tratamento, ela pediu ajuda. Como psiquiatra, como psicóloga, sempre teve dificuldade de falar não. Mas ontem eu tive a oportunidade de avaliar um não para uma amiga e consegui falar. Conseguiu se expressar. E aí o que aconteceu? Ela se sentiu livre, eu me senti muito bem, porque o não que eu disse afastou a possibilidade de se colocar numa situação que provavelmente ia desenvolver uma crise de ansiedade. E ela só conseguiu isso porque ela está com esse acompanhamento, porque no caso para ela também foi necessário, né? É uma bela ajuda, né? Um belo modelo que você trouxe, ouvinte, de nos mostrar que tem momentos que nós precisamos de ajuda, de colaborações, às vezes medicamentosa, às vezes de terapêutica, o grupo familiar para te apoiar. Que bom que você teve essa ajuda e realmente é um alívio, né? Porque o dizer sempre sim pode ser um não a você mesma, né? E causa um alívio poder colocar limite na situação que o outro está te propondo e que talvez não te cause bem-estar, não te cause desenvolvimento, né? Que bom, obrigada pelo seu Eu achei esse depoimento, assim, dela e de outras pessoas aqui, a Cleide que está falando pra gente o quanto não é libertador, né? A Paula que também contou a história dela, a Iris que tem um certo medo ainda, mas é só dar o primeiro passo, Maria Luísa, nesse processo? Ir dando os passos, ir dando os primeiros passos. E algo que eu ouvi, eu fui fazendo uma enquete com algumas pessoas, conversando, como é que é para você? Você tem dificuldade de falar não? Como é que é isso? Por que é difícil? E uma das respostas que eu tive, não foi um processo analítico, foi um coloquial. Conversando, né, com as pessoas. É que quando a pessoa se aproximou mais dela, foi mais fácil dizer não.
Então, o que é se aproximar mais da gente? Saber dos nossos recursos e das nossas dificuldades, né? O que eu consigo e que me faz bem, né? O que não me faz bem, o que eu não consigo sustentar. Se eu não consigo sustentar um parceiro financeiramente, eu preciso dizer para ele, ó, tá pesado para mim, né? E pode ser emocionalmente também, tá pesado para mim, né? É dizer, o outro precisa compreender, mas aí é um detalhe do outro, a gente tem que olhar pra gente nesse processo, né? Exato. Né? Exato. Não pensar sempre no outro. Porque se o referencial tá na expectativa do outro, aí você não quer frustrar. E frustração gera desenvolvimento. Mães, comecem a olhar isso também. Como tem sido difícil para as mães colocarem não para as crianças. Por quê? Porque elas choram, porque elas dão birra. Existe essa situação muito comum hoje em dia que a gente precisa ficar alerta do coleito, das mães que têm que dormir junto com a criança. Vamos falar disso em outro programa? Podemos. Viu só? Essa é a Maria Luísa Borges, psicanalista, com a gente aqui hoje nesse assunto maravilhoso. Esta entrevista estará disponível para vocês, para a gente, lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Paranaíba. Você vai lá em vídeos, clica e compartilha essa entrevista maravilhosa com a Maria Luísa. Querida, obrigada. Eu que agradeço. Vamos falar disso aí que eu gostei, não é?